Graças a Deus, estamos juntos em nova oportunidade de estudarmos a doutrina codificada, todas as que compõem a codificação espírita e as obras que as integram. Nesse momento, nessa feliz oportunidade que a misericórdia divina nos concede, nós vamos continuar as nossas reflexões com relação ao Livro dos Espíritos. E nós estamos estudando a segunda parte, no seu capítulo 6, da vida espírita. E essa segunda parte, do capítulo 6 da vida espírita, ela com todos os seus capítulos, ela possui nada mais, nada menos do que 11 capítulos. Nós estamos vendo o capítulo 6, que é o da vida espírita, no seu item 8, recordação da existência terrena. Essa segunda parte, todos nós que estudamos a doutrina espírita, e por intermédio aí do livro dos Espíritos, que é a nossa Bíblia, né? Nosso livro de consulta, nós temos aquele entendimento, através de outras obras correlatas, de que há um desdobramento da segunda parte do livro dos Espíritos, que foi consagrado no livro dos Médiuns de Allan Kardec. Todos os 11 capítulos que estão aí vinculados dizem respeito àquela base em que Allan Kardec alicerçou, né, deu aquele trabalho de organização com relação ao Livro dos Médiuns. Então, todos esses capítulos têm uma vinculação com as reuniões mediúnicas, os trabalhos mediúnicos sérios, reuniões compenetradas, em que, através dessas reuniões, nós vemos inúmeros irmãos que, tendo em vista as suas características, a sua existência, né, as suas peculiaridades, seus caracteres, estão muito vinculados àqueles irmãozinhos que se apresentam nas reuniões mediúnicas. E para nós é um exemplo, à medida que cada um de nós vai vendo cada capítulo, cada item que integra os capítulos, nós vamos cada vez mais nos familiarizando com a doutrina em si e a sua concretização, que são realmente os irmãozinhos que chegam para serem orientados, para serem instruídos, com base na sã doutrina. Então, esse item 8, recordação da existência terrena, ele abrange os capítulos, as questões 304 até as questões 319. Essas questões, no seu todo, já estão sendo revistas e estudadas anteriormente, né? Cabe-nos, nessa oportunidade, fazer as nossas reflexões com relação às questões 314 e 319, que Kardec, com a sua racionalidade, com seus estudos, com o seu aporte, foi provocando determinadas questões que trazem muita vinculação aos caracteres da nossa existência e à aplicação do espiritismo nas várias situações da nossa existência humana. Nós temos, então, nas questões 314 a 319, a primeira delas, 314, Kardec formula questões aos espíritos e eles vão respondendo de acordo com aquela racionalidade com que Kardec colocou ali nas questões. Então, a 314, ela se inicia com uma pergunta, uma questão muito significativa, muito importante. Kardec deu a seguinte redação: aquele que deu começo a trabalhos de vulto, ou seja, trabalhos de importância, com um fim útil, e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar. Ora, esses trabalhos de vulto são trabalhos de importância, né? Interrompidos com um fim útil é porque o fim útil tem um fim objetivo sério, respeitável, né? E quem trabalha nessas facetas, né? Nesses segmentos dessas atividades, muitas vezes se vê interrompido porque não consegue terminar a obra, parte para a erraticidade, né? Ou outros espaços aí. De forma que Kardec faz essa pergunta muito objetiva, né? Se eles ficam, assim, de uma certa forma, lastimando não terem terminado os trabalhos. E os
espíritos respondem assim: não, porque outros estão destinados a concluí-los. Quer dizer, a ajudar, a cooperar. A vida é cooperação, não é? A vida existe uma obra de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Entra e Coopera. Então, a cooperação que nós temos no mundo é uma reciprocidade de atividades que nós temos de uns para com os outros, né? E dentro dessa reciprocidade, cada um de nós tem o seu... quando é um fim útil e cada um de nós se apresenta para dar continuidade aqui na Terra a esse trabalho que foi iniciado, seja ele científico, filosófico, religioso e todos os seus segmentos, todas as suas classificações, né? Todos os seus, toda a sua continuidade, eles trazem um proveito, que todo benefício é imortal, tem um fim útil, né? Então os espíritos dizem assim: não, porque outros estão destinados a concluí-los. Trata ao inverso de influir outros espíritos humanos para que os ultimem, quer dizer, os terminem, acabem a obra, ou seja, o concluam. É o entra e coopera que Emmanuel instrui, né? Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Então é um fim útil, traz o bem da humanidade, né? E o bem como benefício jamais se perde. Ousamos colocar aqui essa colocação. Esse é o mesmo objetivo, continua a ter no mundo dos espíritos. Então está aí a resposta à questão 314. É um fim útil, os espíritos passam para outro plano, veem a obra que não foi concluída, veem que há outros, qual é o fim útil, ela vai ter continuidade, não é? Então, há outros que se aproximam para colaborar, para terminar a obra, e isso se dá com cada um de nós satisfeito, caso fôssemos nós que estivéssemos iniciado aquele trabalho e o ver concluído com os benefícios que ele traz à humanidade, né? A questão seguinte, 315, está na concomitância da 314. E aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, aí já é mais específico, de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhe tinha quando vivo, ou seja, quando estava no corpo físico. E os espíritos respondem: de acordo com sua elevação, quando está no plano espiritual, à medida que o espírito vai evoluindo e ele tem já uma certa lucidez, né? De acordo com a sua elevação, aprecias de outro ponto de vista, não necessariamente o ponto de vista terreno. E não raro, ou seja, frequentemente, condene o que mais admiração lhe causava. Quer dizer, ele está na Terra, está num trabalho de arte, um trabalho de literatura, né? Vê que o trabalho está lá, e se ele mantém a mesma admiração quando estava no corpo físico, ele agora está em outro corpo, que é o corpo perispiritual. E os espíritos respondem de acordo com a sua elevação, aprecia de outro ponto de vista. E não raro, ou seja, frequentemente, condene o que maior admiração lhe causava. Quer dizer, o espírito está mais desprendido dos laços materiais para refletir com mais acuidade, com mais serenidade, uma colocação que nós fizemos aqui. E com o que antes admirava ver com outros olhos, né? Outra visão espiritual, uma visão espiritual mais lúcida. A questão 316 é também pertinente a esse tipo de colocação, de questões que Allan Kardec formulou aqui. Também está mais ou menos no mesmo estilo. O 316, se no além o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Os espíritos respondem de uma forma muito racional, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes os que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos que então o admiram,
os certos espíritos admiram como um sábio, né? Admira a obra de um estudante. É verdade. Esses trabalhos aqui ficam, nós vamos dando o seu valor, tudo há uma relatividade absoluta ao Pai, em todas e quaisquer circunstâncias da nossa existência, há sempre uma relatividade de tudo que existe. Então, o que nós admirávamos aqui na Terra, nem sempre, de acordo com a evolução do espírito, ele vai imprimir, vai sentir esse mesmo caudal, vai ter a mesma admiração que ele tinha quando estava na Terra. Então ele vê, é como se fosse um sábio admirando a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e de seus progressos. Nós colocamos aqui um comentário muito, nós nos lembramos nesses questionamentos. No Livro dos Espíritos, nós temos aquela questão 100 e seguinte do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita. Dentro dessa escala espírita, há uma relatividade muito profunda, porque não foi um trabalho que Kardec realizou pelo lado especificamente humano. Ele foi orientado pelas vozes da terceira revelação, tais a que orientam Kardec nas suas obras, de que há uma, digamos assim, imensa relatividade na escala espírita. Não se tem, digamos assim, um marco delineatório digamos assim, do progresso do espírito na escala A para a linha, outra linha, o B, assim sucessivamente. Porque cada espírito tem no seu desenvolver, de acordo com a sua elevação, de acordo também com a clareza com que ele desperta no mundo espiritual, e essas perturbações são normais, a existência nossa, a lembrança pura e simples das nossas existências pretéritas, é uma situação que vai surgindo paulatinamente. Quem tem a sua consciência pura desperta quase que imediatamente. Isso está em questões anteriores. Aquele que ainda está preso à matéria, né? Aquele que ainda sofre, né? É o homem carnal, as sensações do homem carnal, esse vai despertando paulatinamente aos poucos. Então, nós fizemos essa viabilidade da escala espírita dentro desse ordenamento que Kardec colocou aqui. Ou seja, a resposta dos espíritos de acordo com a relatividade de tudo que existe. Absoluto é o Pai. Na questão 100 seguinte, verifica-se na escala espírita o que é uma imensidade de caracteres, e realmente é. Se nós retornarmos lá nas questões 100 seguintes, vamos vendo que, para efeito de uma distinção genérica dentro da classificação, nós temos 3 categorias muito distintas, começando pelos imperfeitos, né? Por os bons espíritos e os espíritos puros. Isso é um delineamento para que se possa fazer uma composição, uma análise profunda em função da elevação de cada um de nós, do nosso progresso espiritual, dentro dos aportes em que cada um vai se situando, né, no plano espiritual. Então, nós fizemos essa colocação aqui. Os valores, tendências próprias a cada espírito. Não há uma linha demarcatória que os assinale, mas sim qualificações em que se distingue a resposta dos espíritos. E após esse comentário singelo, humilde, que a gente vai fazendo em função da doutrina, nós então, continuando aqui, nos voltamos para a questão 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria. Olha que questão muito importante essa. Os espíritos dizem assim: o princípio é sempre o mesmo. Ou seja, para os espíritos elevados, a pátria é o universo do Pai. No universo do Pai há muitas moradas. Emmanuel descreve as várias moradas lá no seu livro Roteiro, as várias moradas do Pai, como se fosse um edifício com inúmeros andares, né? Vários, inúmeros andares, cada andar com a sua fotografia, com o seu colorido pertinente à evolução desses espíritos.
Então está aí um progresso nosso dentro do universo do Pai, que são as moradas que existem no plano espiritual, né? Cada um de nós desencarnamos, né? Deixamos a matéria física na forma como vivemos, de forma que a nossa perturbação é proporcional àquilo que nós vivemos. Há um aforisma na doutrina espírita, também a nossa maneira de ver, sentir, falar e observar, de que há realmente uma relatividade de tudo que existe, né? Nós ocupamos o nosso espaço na razão direta do nosso progresso espiritual, né? Todos nós estamos, nas nossas existências sucessivas, sendo dirigidos pela pluralidade das nossas existências e que, por intermédio dela, nós vamos buscando o nosso melhor para o nosso viver. Então, Kardec centraliza essas questões todas aqui. Então, ele diz que para a morte, com relação ao amor à pátria, os espíritos elevados, a pátria é o universo. Está lá. Inclusive no livro dos espíritos, na escala dos espíritos. Na Terra, que já não é mais no plano espiritual, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. É o meio ambiente, né, próprio. São os nossos caracteres, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, aquele ambiente terreno a que nós vivemos, a que demos corporificação às nossas ideias, aos nossos valores. Isso vai formando o meio, é o meio próprio de cada um de nós, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, ao abordar essas questões 314 e até 317, ele emite uma nota. Nós fizemos uma síntese dessa nota de Allan Kardec. Foi como se fosse um fecho das questões até agora observadas, né? Então, o Kardec diz assim, que os graus de desenvolvimento moral e intelectual variam ao infinito. E fazemos menção à questão 100, que é a escala dos espíritos. Diz Kardec, geralmente os de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. O que aqui se faz, diz Kardec, é tão mesquinho, é tão vulgar, né, quando comparado às grandezas do infinito. As coisas a que os homens mais se ligam, nenhum atrativo lhes oferece. Quer dizer, aquelas que nós, na esfera física, nós que éramos espíritos, e quando encarnamos, somos designados como alma, né? O que é a alma? Está lá no 134, né? Do Livro dos Espíritos. É o espírito encarnado. E o que era o espírito antes de não se configurar a encarnação dele? Era espírito. Nós somos alma quando estamos incorporados no corpo físico. Então, geralmente os de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. O que aqui se faz é tão mesquinho quando comparado às grandezas do infinito. As coisas a que os homens mais se ligam, nenhum atrativo lhes oferece. Aqui é um ponto importante. Nós lemos recentemente, num artigo do Reformador, de que o fenômeno mais importante, fenômeno mediúnico mais importante, nesse início do terceiro milênio, é exatamente o salto qualitativo do homem carnal para o homem moral. Porque é aí, nesse espaço, em que o homem, vinculado a todos os problemas da Terra, todos aqueles que o preocupam, que fazem dentro de nós mesmos a nossa morada, os problemas materiais, as coisas materiais, tudo que é do corpo, nada que é da alma, elas se fixam no homem. Então, à medida que cada um de nós, a nossa vida é infinita, né? São inúmeros os nossos processos de retorno. Na verdade, as nossas migrações terrenas,
elas não são assim, em recentes estudos dos quais participamos, uma folha carbonada. Ela vai ser multiplicada, vai ser múltipla em todas as nossas migrações terrenas. Cada migração terrena ela tem um iter, ela tem uma era de transição. Nós saímos lá do nosso passado, estamos habitando outros corpos com outras tantas finalidades de fazermos o quê? Buscarmos a verdade, porque a verdade nos transformará e, embora de forma lenta e gradual, nos fará nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. Como? Através das comunidades de espíritos puros. Daí o maior fenômeno mediúnico nesse início do terceiro milênio, que é o salto qualitativo do homem carnal para o homem moral. Esse, digamos assim, essa plataforma de ascensão nossa, esses aportes de liberdade consciencial, de uma liberdade, digamos assim, ordenada, vinculada às máximas morais de Jesus Cristo, que estão todas vinculadas no Evangelho segundo o Espiritismo, desdobramento da parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, constituem a busca da verdade, em que cada um de nós vai preparando a sua túnica nupcial para o banquete divino. Isso são, digamos, entendimentos, não é? Vibrações, o nosso interior, e vai se desdobrando de nós à medida que cada um de nós vai tendo consciência de si mesmo, das suas necessidades, né? O fazer empatia com o nosso próximo, pensando como ele, não pensando a respeito dele. Tudo isso em nós vai trazendo assim aquele despertar desse tesouro, dessa herança que todos trazemos íncitos na nossa genética espiritual. Então aqui diz mais Kardec, as coisas a que os homens mais se ligam, nenhum atrativo lhes oferece, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Está tudo dentro desse progresso. Esse progresso da humanidade não é aquele de interesse, porque está no próprio livro dos Espíritos, que é a virtude mais importante, a verdadeira virtude, qual é ela? É aquela que, como diz Emmanuel, entra e coopera, ajuda, trabalha, dignifica-te, auxilia, mas com o mais desinteressado interesse. Não há nenhum interesse aí, é o fazer o bem pelo próprio bem. É executar as tarefas do coração, a lei do amor prevalente em todas as circunstâncias, porque essa lei do amor, ela faz a fusão. Não existe personalidade, ela determina assim a fusão das personalidades em função da lei do amor. Ou seja, nós nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. E ele coloca outras tantas colocações aqui, que os espíritos de ordem intermédia são os que mais com frequência chegam ao nosso círculo terrestre, os de ordem intermédia. Mais frequência chegam ao nosso planeta, considerando-se, embora, as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnado, ainda que a elo sintoma. O que isso quer dizer? Os espíritos vulgares são os que mais se comprazem de aqui estar e constituem a massa da população invisível do nosso globo. Ora, estatisticamente, nós vemos aqui que a população terrena está beirando praticamente 8 bilhões, né, de habitantes aqui. Mas a população terrena não é a população toda, porque há a população também vinculada ao planeta Terra que está na erraticidade aprendendo.
fazendo com que essa folha carbonada tenha outros caracteres de progresso espiritual. Por isso que a nossa existência nunca é a mesma da existência passada. Há sempre caminhos luminosos, tendências nossas para o bem, a influência tutelar, a vigilância constante dos chamados anjos de guarda, que em termos de doutrina são os espíritos protetores, além dos amigos espirituais que nós temos. E um fato interessante é que muitos de nós dizemos, mas se fala tanto no espírito protetor, no anjo guardião, mas eu nem conheço, eu não sei o nome. E os espíritos dizem, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, frequentemente são aqueles com os quais viveste no passado. Nós temos lido muito sobre isso, de médiuns que são assim os instrumentos dos seus mentores, dos seus protetores do plano espiritual, dos seus benfeitores espirituais, não é? E que digamos assim, essa vinculação, essa assimilação sintônica traz os verdadeiros elos de fraternidade do passado. Vezes sem conta são amigos nossos que perlustramos os caminhos terrenos em outras instâncias, em outros países, em outros continentes, e que eles evoluíram, progrediram, mas nós não tivemos o mesmo progresso que eles. Mas em função desse amor, dessa amizade, eles aceitam, como diz São Luís e Santo Agostinho, a penosa tarefa de serem os nossos espíritos protetores. Abençoados sejam esses espíritos protetores sempre presentes na nossa existência, né? Assim, queridos amigos, queridas irmãs, queridos irmãos, tendo em vista as reflexões que nós fizemos sobre as questões do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos aqui terminando o nosso trabalho, agradecendo a atenção de todos, o carinho, as reflexões também que todos fazem, que nos ajudam no nosso raciocínio, no nosso falar, no nosso entendimento, porque na verdade estamos todos juntos, né? No mesmo ninho, em torno do Mestre, né? Comungando todas essas reflexões que nos são muito úteis na nossa existência, não só agora, como nos preparando para as existências, para o nosso progresso espiritual futuro. Graças a Deus, até uma próxima, que assim seja.